Disciplina, educação cristã. A Bíblia e a disciplina dos filhos. Conceito geral, educação cristã. A vara é a repreensão da sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. Corrige o teu filho e ele te dará descanso. Sim, deleitará o teu coração. O homem iracundo levanta contenda e o furioso multiplica as transgressões. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 29, 15, 17, 22, 6. Nada mais fácil que ter um filho, nada mais imperativo que fazer dele um homem. Nada mais difícil que fazer dele um homem realizado em todos os planos. São as palavras de Maria Junqueira Smith na Bíblia, o versículo-chave com relação à atitude dos pais para com os filhos é sem dúvida Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar até quando envelhecer não se desviará dele. O que significa instruir e ensinar? Para nós ocidentais, ensinar pode conter a ideia de disciplina, de treinamento. Por isso ensinamos o cachorro a sentar, a rolar e a estender a patinha. Aliás, um destes dias um cachorro me deu um bom dia. Ele estendeu a pata para eu apertar. O dono mandou e ele estendeu a patinha porque foi ensinado a fazê-lo isso. Isso não tem sentido racional para o cão, a não ser receber em seguida um biscoito. É o caso do pai exigente que insiste e obriga o filho a fazer tudo certinho. Acontece que lemos em Provérbios um texto que vem de outro mundo, do mundo oriental, semita. No mundo hebreu, em particular, ensinar se descreve com ação, por incrível que possa parecer, de uma parteira que molha a ponta do dedo em azeite e fricciona o céu da boca do neném recém-nascido, para provocar o desejo de sugar o seio da mãe. O versículo quer dizer exatamente isso. Quando fala, instrui o menino no caminho que deve andar, está dizendo, põe no paladar no neném e dê de comer o neném, ou seja, provoque no coração da criança o gosto pelas coisas de Deus. E quando for uma pessoa idosa, nada mais vai satisfazer os seus desejos e anseios. Interessante essa dar de comer ao bebê, porque não se dá de comer de qualquer jeito. Quando a mãe prepara a mamadeira, ela vê como está o leite e percebe se está quente demais ou frio demais, se está sem gosto ou se o leite estragou. Isso tudo está na palavrinha instruir. Educar é igualmente uma excelente palavra porque significa dirigir alguém por um caminho específico, ou seja, disciplinar. Tem a ver então com a vida do mestre, daquele que está ensinando. Se queremos então Provérbios 23, 17. Não tenha inveja dos pecadores, antes conserva-te no temor do Senhor. Todo dia temos que viver de acordo. Então fale a verdade, meu irmão, minha irmã, com você mesmo. Você pode ficar vigiando seu filho adolescente. Pode ficar olhando todo o tempo a sua filha mocinha. A resposta é não, naturalmente. Mas você pode criar o seu filho, sua filha, e instruí-lo numa atmosfera onde as coisas de Deus sejam estimadas, os valores evangélicos sejam ressaltados. Entendendo as idades, nunca é cedo demais para instruir e praticar o higiênico do corpo. O neném nasceu e logo vem a higiene, dá-se o primeiro banho, porque os bons hábitos são logo passados. Nunca é cedo demais para praticar e ensinar a higiene do espírito a um garotinho de 3 ou 4 anos. Não podemos ensinar os conceitos da Trindade ou da escatologia, mas podemos amar essa criança e ela pode sentir que foi criada de um modo muito especial, carinhosamente especial, e assim, em cada etapa de crescimento, conceitos diferentes podem ser aprendido. Aquilo que Eric Erickson fala a respeito da formação da personalidade como uma série de crise. Crise não é desastre, quer dizer oportunidade para alguma coisa ser realizada. Quando a criança está na faixa de 0 a 2 anos, forma-se nela um senso básico de confiança. Essa criança de 0 a 2 anos não foi criada
num ambiente natural de confiança, carinho e cuidado, vai arrastar pelo resto da vida mazelas íntimas, situações interiores terríveis, tremendas, desastrosas. Aí sim a crise vira desastre. É confiança natural na mãe, não vai cair do seu colo, dos seus braços. É confiança pelo sustento, sabe que na hora certinha a comidinha vai chegar. É o carinho, é o calor, é a atenção. É carregada no colo com tanto carinho, com o máximo de conforto e um mínimo de temor. Quando a criancinha vai ser apresentada por mim, está tão confortável no regaço da mãe. Mas na hora em que este pastor, sem jeito, pega ela, fica incomodado e algumas choram porque eu peguei sem jeito. Mas no colo da mamãe se sente tão bem porque a mamãe tem um jeito natural. E o Senhor a fez com curvas para que a criança se acomode com tanto jeitinho. Se ela aprende a confiança desde pequeno, vai ser fácil confiar em Deus. Mas os meus tratos, o abandono, são traumas permanentes ou quase permanentes. Na faixa dos 3 anos já existe certa autonomia, uma leve independência. Afinal, o neném no santuário não sai do seu lado e vai pelo corredor e todos querem pegá-lo. É essa leve independência que torna os 3 anos uma época difícil para a mamãe, que sempre teve o bebê junto a si. Mas no plano de Deus, a criança cresce e deve constituir um indivíduo à parte. Não é extensão dos pais, é outro ser humano. Daí a resistência, daí o desafio. Às vezes discussão. Venha cá, e neném pequenininho. Não vou não. Egocentrismo. Tudo isso, porém, é parte do desenvolvimento da consciência de si mesmo. Não esqueçamos, a criança não é a parte de nós, é outro ser humano que aprende mais pelo que vê, mais pelo que vê que pelo que lhes dizem. Vamos à faixa dos 4 e 5 anos e compare com quem você tem em casa. Forma-se nessa fase o senso de iniciativa e ela começa a invadir o espaço dos outros, a socializar, inicia aprendizado do que irá fazer por toda a vida, que é sobreviver neste mundo cheio de gente. A criança experimenta os objetos ao seu redor, mas faz com frequência as coisas que desagradam os pais, não é mesmo? A criancinha de 4, 5 anos começa a fazer umas certas coisas e essas certas coisas vão desagradar porque ela não compreende o sistema de valores dos pais. Compreende outras coisas. O que ela quer mesmo é agradar os pais. E aí, porque fez algo para agradar e no final desagrada, começa o sentimento de culpa. Ela quer aprender coisas novas, quer saber o limite. E é por essa razão que o menino de 4, a menina de 5 pergunta tanto: posso fazer isso? E de 6 aos 12 anos, aí vem o senso de aplicação ao trabalho, competência e diligência. É a luta que começa contra o sentimento de inferioridade. O contato com a escola, integrando-se cada vez mais no mundo dos adultos, maiores responsabilidades que são colocadas. Mas também começa a rivalidade, a cortesia, o respeito, começam as boas relações. E os pais são comparados com outros adultos. Sendo crítico, se inicia, e agora a criança passa a ver. Meu pai é assim, mamãe é assim, mas o papai de fulaninho é assim e a mamãe de fulaninho é desse jeito. Qual o pai ou a mãe que nunca passou pela experiência de ouvir o filho dizer: eu queria ser filho do fulano? E é a comparação. E o pai ou a mãe foi achado em falta em alguma coisa. Dos 12 anos aos 14 anos, identidade própria. Aí sim, agora vêm as mudanças psicológicas, nem sempre compreendida pelos pais. Pastor, me ajude, fulaninha está tão diferente. Só pensa em namorar, preocupação com o corpo e aparência. Quais objetos mais queridos da menina adolescente? O espelho, a escova e o pente. O espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Procura alguém em que possa acreditar e a quem dê afeição. E dos 15 anos aos 18 anos, agora vem um senso de intimidade própria. Prepare-se para exercer sua função na vida. Se não adquirir a consciência de identidade, vai haver muita frustração, muito impulso físico, período em que a família exerce sua influência mais marcante, mais forte sobre a criança e dos primeiros 3 anos.
Depois são os amigos e a comunidade que passam a ter mais importância para ela. Pais e filhos, na verdade, aprendem na prática o que é crescimento, que não é fácil para nenhum dos dois. O chamado conflito de gerações é a tensão entre o jovem que quer ser independente e os pais que relutam em dar sua autonomia. A disciplina. A disciplina é um processo que leva 20 anos, envolve pais, escola, igrejas e outros elementos. A tarefa dos pais e guias para uma vida de responsabilidade é amadurecida. E isso demanda tempo, exige muita atenção. Aliás, atenção dobrada se queremos preparar os filhos para uma vida de respeito, uma vida reta, decente para o seu bem e o dos outros. Parece missão tão pesada e difícil, mas a disciplina se torna fácil quando a criança se sente amada. Quando se sente rejeitada, a disciplina fica muito pesada. E a reação com a ira, com a hostilidade, com o ressentimento somente surge quando não existe um elo de amor forte. E que diz a palavra de Deus? Colossenses 3:21 diz: Vós, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Primeiro, lembremos que a criança é um feixe de energias e emoções que precisam ser ordenada. A criança, então, é o cartão de visita dos pais. Não se esqueçam disso. Terapeutas de família, psicólogos já têm um resumo da história da família e dos relacionamentos internos, das alianças dentro daquela casa, somente pela conduta da criança quando entra no consultório, quando está com os pais. Esses profissionais leem a criança e percebem como é a vida em casa. Isso quer dizer que para a criança ser disciplinada, é necessário que os pais se disciplinem. Há uma diferença entre castigar e disciplinar. São coisas diferentes. Não estamos falando de castigo, mas de disciplina, porque castigar é vingar-se. Disciplinar é colocar em ordem. Esses textos de Provérbios 13:24. Aquele que poupa a vara aborrece seu filho, mas quem o ama, o seu tempo o castigo. Não retirem da criança a disciplina, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu fustigarás com a vara e livrarás a tua alma do Seol. Não constitui como parecer uma apologia do maltrato infantil, mas da disciplina justa e que olha para o futuro. Não vai adiantar muito querer disciplinar aos 16 anos, quando o irmão deveria tê-lo feito quando a criança tinha 3 anos. Mas vamos lembrar que a vara era usada pelo pastor no Oriente, como ainda o é. Era usada para guiar e não para bater ou espancar a ovelha. O lobo, sim, era espancado. A vara era usada para consolar e, como diz o Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Já imaginaram como seria? A tua vara e teu cajado me espancam. Nenhum rapaz tem obter o amor de um jovem no tapa. Quero que você me ame e dá um tapa no rosto da moça. Não, você precisa entender que não posso viver sem você e dar-lhe um empurrão. Ninguém exige ou reclama, mas sendo calmo, considerado, cortejador, agradável. É assim que um coração de uma moça é conquistado. Não se esqueça de que a criança também deve ser agradada, cortejada e não educada na base do tapa. Agora ela se comunica pelo comportamento. Já dissemos que a cabecinha da criança pensa ao contrário da nossa. Se a nossa cabeça vai no sentido do relógio, a da criança vai ao contrário porque ela quer conquistar o nosso amor. E assim ela testa o nosso comportamento. Sabiam disso? Aí a criança faz o seguinte: às vezes tem um sentimento de culpa, aí chamamos de mau comportamento. A criança passou todo o tempo na rua ou fora de casa, como temos visto por aí, as mães arrastando criancinhas pequenas no supermercado, a criança chorando, cansadinha, coitada, ou visitando adulto numa visita sem interesse para a criança. Depois ela começa a se comportar como não devia, achamos que a criança é mal educada, mal comportada. Não é nada disso. Vai adiantar espancar uma criança cansada porque está fora do seu interesse de vida, fora das suas motivações? A Escritura fala em criar. Na disciplina a demonstração do Senhor. O Senhor não andava espancando seus discípulos
mas andava com os discípulos, estava com os discípulos e ficava com os discípulos. Agora, pois, agora, pais, que só vão em casa para comer, para dormir, já colocaram seus filhos em prejuízo, finalmente, deve-se bater numa criança? Algumas respostas já foram dadas sobre isso. Alguém já disse, até que o castigo físico foi inventado, a invenção do diabo, que a criança deve ser deixada em plena liberdade. Há uma linha pedagógica que adota a prática da liberdade para aprender. É a chamada democracia permissiva. Há um outro extremo, um dos que usam o cinto, de preferência ao lado de fivela, como quase forma exclusiva de disciplinar os filhos ou como primeira medida de correção. E nós, como ficamos? Os antigos romanos diziam que iam médio virtude, ou seja, no meio está a virtude ou da linha da democracia permissiva. Enfatizam que o amor é primordial na criação dos filhos, o que não deixa de ser a verdade. A disciplina deve ser motivada por profundo amor, mas o amor que não se preocupa em corrigir é tudo menos amor. O Dr. James Jefferson, especialista em doutrina sobre a criação de filhos, ensina que o castigo não deve ser algo que fazemos da criança, mas para a criança. É como se dissesse, meu filho, eu te amo muito para permitir que ele te comporte assim. O problema do castigo corporal é a possibilidade de criar traumas e rebelião na aplicação com hostilidade e violência. Castigo. A Bíblia fala em castigos físicos, 5, e diz que é uma das formas de disciplina, mas não é a forma, não é a única forma, e não é a melhor forma de disciplinar em certas ocasiões. Em quais circunstâncias deve ser aplicado? Vou para o Dr. Dobson, que propõe que deve existir para corrigir rebeldes desafios, quando a criança se recusa a obedecer ou faz pouco caso da ordem dada. Nesse caso, diz ele, o castigo físico tem sua plena aplicação, mas tem a questão da idade, entre os 2 e os 10 anos. Não é para os adolescentes, porque os rebaixa a criança e não se sente que deve ser um ser em formação, em crescimento, quase adulto. Nesse caso, para o adolescente, a perda de privilégio. Não sai, quer ir sábado para a praia, não vai. Até propomos para os irmãos uma ordem de disciplina. Ordem não cumpriu, privação ainda não, castigo físico. Lembre-se de que Deus nos colocou como responsável pela disciplina dos seus filhos. E se isso acontecer de acordo com a sua palavra, você vai ter a sua aprovação e a bênção dos céus. E a obediência do filho não é opcional nem desejável. A Bíblia diz que a obediência é exigida. Lembre-se de que você é uma autoridade na sua casa. É autoridade para os seus filhos porque Deus fez assim. Se não aprender autoridade, quem é o irmão, a irmã lá fora, ele também vai dar muito valor à autoridade, mas ela vai buscá-la onde ele estiver. Pais foram feitos para dar. Há uma história contada por Jesus na qual o pai deu tudo que tinha. Deu o filho pedulário que retornou para casa. Um abraço, novas vestes, um banquete, uma nova dignidade. Diz a Bíblia que também Deus nos deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Procure na sua concordância bíblica a palavra dá. Veja que enorme lista do verbo dar na Bíblia. Procure a Bíblia, o livro de doação. É o livro do grande amor de Deus, do grande amor todo o tempo. A paternidade, a maternidade tem um preço, um alto preço, um elevado custo. A Deus a paternidade custou o próprio Filho Jesus. E a nós a paternidade, a maternidade custa tudo. Mas sabe o que a Bíblia diz a esse propósito? Diz: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Pois não são os filhos que devem tesourar para os pais, mas os pais para os filhos.